Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de formação de peritos judiciais e assistentes técnicos extrajudiciais. Nessa aula, eu quero falar com você sobre quem pode ser perito judicial e quais os benefícios de se atuar nessa maravilhosa atividade profissional. Para começar, o perito é um cidadão comum que tenha vasto conhecimento sobre determinado assunto e é chamado pela justiça para esclarecer questões técnicas ou científicas em um processo judicial. Por isso, os peritos judiciais ou assistentes técnicos extrajudiciais podem ser administradores, contadores, economistas, engenheiros, arquitetos, médicos, biomédicos, entre outros profissionais que têm o ensino superior de ambos os sexos e também de qualquer idade. Cabe aqui importante observação. Corretores de imóveis e técnicos de agrimensura são os únicos profissionais de nível técnico que podem atuar como peritos, tanto judiciais quanto extrajudiciais. Ou seja, cada profissional será perito em sua própria área de formação. Dessa forma, os médicos farão perícias de medicina, engenheiros farão as perícias de engenharia, administradores, contadores e economistas farão perícias de cálculos financeiros, cálculos trabalhistas e etc. Existem inúmeros motivos para você atuar nessa área profissional, dentre os quais eu destaco carreira sólida. As pessoas que trabalham na iniciativa privada, tanto em grandes empresas quanto nas menores, certamente se sentem inseguras quanto ao futuro do seu emprego. Mesmo que você atue em uma área que tem uma carreira estável, é óbvio que existe a possibilidade de ser demitido, por um motivo ou por outro. Casos de demissão são quase sempre imprevisíveis. Diferentemente do que acontece no mercado de trabalho formal, a atividade perito judicial, por suas próprias características de auxiliar do juiz, pouco depende de fatores externos ou do humor do mercado. Exatamente por isso, tem se tornado muito atrativa para aqueles que buscam segurança em uma atividade profissional. Segundo, renda extra. A atuação como perito judicial pode ser utilizada também como uma fonte de renda extra, principalmente para servidores públicos. É bastante comum encontrar funcionários públicos ou servidores estatais que atuam também como peritos judiciais e assistentes técnicos, graças à flexibilidade de horários que é possível obter como perito. Eu conheço casos de funcionários públicos que, devido ao volume razoável de perícias, preferiram se aposentar no seu trabalho e viver unicamente de perícia. Terceiro, é uma fonte alternativa de renda. Os atrativos da atividade pericial são tão grandes que até mesmo aquelas pessoas que já se aposentaram, mas que ainda se sentem em condições de trabalhar, têm encontrado na atuação como perito judicial uma oportunidade para utilizar os seus conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida profissional. Além disso, a perícia judicial é uma importante alternativa de renda também para profissionais liberais. Isso acontece porque grande parte dos conhecimentos exigidos para se atuar como assistente técnico ou como perito judicial já faz parte das atividades cotidianas desses profissionais. Ou seja, mesmo para aquelas pessoas que escolheram atuar no mercado como profissionais liberais, atuar como perito judicial pode ser uma importante complementação de renda. Mais do que complemento de renda, ser perito judicial permite que você adquira novas experiências, além de contribuir para o seu aprimoramento profissional. Servem como um bom diferencial de marketing na escolha do seu cliente. Aqui eu abro um parênteses que, ao meu ver, é muito pertinente. Por esses dias, o síndico do condomínio resolveu contratar uma nova empresa de contabilidade. Segundo ele, a empresa que nos atendia não estava sendo suficientemente profissional e ele precisava fazer essa mudança. Mesmo não sendo necessário, ele preferiu levar esse assunto para a reunião do condomínio. No momento de apresentar um novo profissional que seria responsável pela gestão contábil do condomínio, ele ressaltou várias vezes que, além de contador, o profissional também era perito judicial especializado em condomínios. O mais interessante era ver a expressão no rosto dos condôminos ao falarem pessoalmente com um perito judicial. Nem precisa contar o resultado, né? Aprovado por unanimidade. Até eu fiquei mais tranquilo ao saber que estávamos contratando um perito e não um aventureiro qualquer. Esse é o poder do marketing que a sua atuação como perito pode trazer para a sua carreira. Vamos em frente. Para os mais jovens e para aqueles que, mesmo formados em curso superior, ainda não conseguiram se inserir em sua área de atuação, a oportunidade de trabalho como perito judicial ou como assistente técnico pode ser a forma de se inserir efetivamente no mercado. Digo isso porque cada dia mais pessoas estão se tornando conscientes dos seus direitos e, com isso, elas não aceitam ter seus direitos ignorados. Ora, se há uma violação ao direito de uma pessoa, o normal é ela buscar socorro junto ao judiciário, ficando nas mãos do juiz a decisão sobre a quem cabe o direito. Ora, se a solução da questão exigir conhecimento técnico, é obrigação do juiz constituir um perito para elidir a questão. Considerando que em 2017 tramitaram no Judiciário Brasileiro 110 milhões de processos, segundo dados do CNJ, dá para
imaginar o tamanho do mercado que você pode atuar. Na área de recursos dessa aula, eu disponibilizei o documento Justiça em Números, referente ao ano de 2007, para te dar uma ideia de como está o mercado de trabalho para o perito. Além disso, para o profissional que está iniciando sua carreira, ter em seu currículo uma atuação como perito é muito importante. Uma atuação de sucesso como perito leva o profissional a se especializar cada vez mais na sua área de atuação, como que acontece com médicos e engenheiros que realizam curso de especialização em medicina e segurança do trabalho para atuar na justiça do trabalho. Os administradores, contadores e economistas encontram nos cursos sobre perícias em cheque especial, cálculos trabalhistas, recuperação judicial, lucros cessantes, leasing, sistema financeiro de habitação e outros contratos financeiros a sua forma de se especializar como perito. Do mesmo modo, engenheiros e arquitetos vão buscar maiores conhecimentos nas técnicas de avaliação de imóveis, etc. Aliás, o domínio de avaliação de imóveis por si só já abre uma nova porta de atuação para engenheiros e arquitetos, também como assistentes técnicos extrajudiciais, visto que existe uma grande variedade de clientes e instituições que demandam por esse tipo de serviço, mesmo fora de um processo judicial. Os cursos de segurança e medicina do trabalho são obrigatórios para médicos, engenheiros e arquitetos que queiram atuar na justiça do trabalho. Esses cursos são mais longos e ministrados por entidades reconhecidas pelo Ministério do Trabalho. Por outro lado, economistas, administradores e contadores não necessitam realizar tais cursos para atuar na justiça trabalhista, assim como os profissionais formados em outras áreas também não necessitam desses cursos para atuar na justiça estadual ou na justiça federal. É importante lembrar que o perito não é um funcionário público, ou seja, o perito é uma pessoa designada pela justiça em caráter momentâneo e para fornecer um laudo, elucidando algum ponto duvidoso que exige a aplicação de algum conhecimento técnico ou científico. O seu papel é de auxiliar a justiça. A sua atuação se dará de modo bem parecido com um profissional liberal, sendo nomeado nos processos em que necessitem de conhecimento técnico ou científico. O perito nomeado deve possuir especialidade no que a matéria periciada exigir, para suprir as ineficiências naturais do juiz. O resultado final da perícia será a emissão de um laudo, esclarecendo as questões para que o juiz possa tomar sua decisão do modo mais acertado possível. Você pode ser perito na justiça estadual, federal ou do trabalho, ou ao mesmo tempo nas três. Aliás, aqueles profissionais que se dedicam mais tempo à perícia acabam sendo nomeados em pelo menos duas delas. Além disso, o perito pode atuar em diversos processos a um só tempo, na mesma justiça, em sua cidade ou em cidades vizinhas. Isso acontece porque não há um limite de processo para você trabalhar ao mesmo tempo. Tudo depende da sua capacidade técnica e da qualidade do trabalho que você oferecer ao judiciário. Vamos agora ao fundamento legal do que foi abordado nessa aula. Esse fundamento legal está no artigo 156 do Código de Processo Civil. Por várias vezes você vai me ouvir falando de CPC e eu quero que você se lembre que significa Código de Processo Civil, atualmente a Lei 13.105 de 2015. Apesar de saber que entre os contadores existe outro significado para a sigla CPC, todas as vezes que eu me referir ao CPC durante o curso, estarei falando sobre o Código de Processo Civil, que é a lei que regulamenta os procedimentos a serem adotados em um processo judicial civil. Praticamente todos os atos que puderem ou não ser feitos por um perito estão definidos no CPC e é importantíssimo que você faça uma leitura dos artigos referentes à perícia. Na área de recursos dessa aula, eu também disponibilizei um excerto dessa legislação, apresentando apenas as partes referentes ao trabalho do perito. Vale muito a pena você fazer uma leitura atenta do material disponibilizado. Retornando à fundamentação legal para a nomeação do perito nos processos judiciais, vejamos a regra definida no artigo 156 do CPC. Artigo 156. O juiz será assistido por perito quanto à prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Interessante é ver que uma leitura despretensiosa do artigo 156 do CPC faz parecer que há uma escolha do juiz em nomear ou não um perito nos processos em que seja necessária a aplicação do conhecimento técnico ou científico. Entretanto, cabe observar que essa é uma norma cogente, ou seja, há aqui a imposição legal de que o juiz deverá ser assistido por peritos nos processos que tenham como essência da lei de questões técnicas. A proibição que tem o juiz de se utilizar do seu conhecimento em matérias que exigem conhecimento técnico ou científico especializado advém da própria norma processual, que dispõe no seu artigo 375. Artigo 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.
Então, mesmo que o juiz tenha alguma formação em medicina, ele não pode julgar como se fosse um médico, pois o seu papel no processo é atuar como magistrado. Assim, em um caso como esse, é preciso que seja nomeado um perito médico especializado no assunto do qual é objeto a perícia e, a partir das provas produzidas pelo perito, que o juiz vai tomar sua decisão. O mesmo fato se aplica caso o juiz tenha conhecimentos de engenharia, contabilidade, etc. Outro ponto importante que eu já citei anteriormente, para se tornar perito é preciso ter algum curso superior e ser especializado em determinado assunto. Esse é o entendimento do artigo 465 do CPC, que define que, artigo 465, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da matéria e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Então, para ser perito, além de ter o curso superior completo, as exceções são corretores de imóveis e agrimensores, o profissional precisa ser especializado no objeto da perícia. Nesse ponto, cabe uma importante observação. Com o crescimento do número de processos em tramitação do Poder Judiciário, houve um aumento considerável da demanda por peritos. Por isso, vários cursos de pós-graduação foram criados para atender o público que, para ser nomeado pelo juiz, precisa ser especializado no objeto da perícia. A observação que eu tenho a fazer é que você não precisa ter uma pós-graduação em perícia para se tornar um perito. Mesmo que eu saiba que conhecimento não ocupa espaço, ou seja, será muito bom se você fizer uma pós-graduação nessa área. Entretanto, diferentemente do que alguns mais incautos acreditam, uma pós-graduação em perícia irá apenas te certificar como especialista em determinado assunto, não como especializado. O profissional especializado é um profissional experimentado, que tem grande conhecimento sobre determinado assunto. Então, você não é obrigado a fazer uma pós-graduação para se tornar perito, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 156 do CPC, que diz o seguinte: parágrafo 1º, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Ora, o entendimento desse preceito legal é que, para ser perito, você precisa apenas ser um profissional legalmente habilitado e estar inscrito no cadastro mantido pelo tribunal a qual o juiz está vinculado. Aqui cabem muitas discussões, que não entrarei no mérito, mas o importante é você saber que, estando registrado e adimplente com seu órgão de fiscalização da profissão, CRC, CRA, Corecon, CREA, etc., você está autorizado pela lei para ser perito. Não é obrigatório estar em nenhum cadastro de outro órgão, apenas no cadastro do tribunal a qual o juiz está vinculado. Eu faço essa observação porque, com essa inovação trazida pelo CPC 2015, de que passa a ser necessário estar cadastrado no cadastro mantido pelo tribunal, surgiram milhares de órgãos, institutos e associações profissionais se dizendo as únicas representantes dos peritos e organizando os mais diferentes tipos de cadastro. A meu ver, essa confusão foi gerada pelo parágrafo 2º do artigo 156 do CPC, ao definir que, parágrafo 2º, para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consultas públicas por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornal de grande circulação, além de consulta direta a universidades, conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Na minha visão, a conclusão é meio lógica. Se haverá uma consulta às universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, etc., parece meio óbvio que os conselhos de fiscalização profissional criassem uma lista de profissionais que tinham interesse em atuar como peritos para que, em caso de ser feita uma consulta pelo tribunal, essa lista fosse gentilmente cedida ao Poder Judiciário. Ora, esse mandamento do CPC gerou uma infinidade de outras regras infralegais, onde os conselhos profissionais começaram a criar critérios para que os profissionais fiscalizados por esses conselhos pudessem participar dessa lista, em um efeito cascata. Não estou dizendo que a postura desses conselhos foi certa ou errada em criar procedimentos para impedir o acesso de todos os seus inscritos à lista que seria demandada pelo Poder Judiciário. A minha observação é apenas quanto ao texto legal, que diz que existem vários meios de formação do cadastro de peritos, não apenas as listas fornecidas ao Judiciário pelos conselhos de fiscalização profissional. Mas, como essa briga é muito grande, deixemos esse ponto de lado. Continuando nossa aula, o parágrafo 3º do artigo 156 define que é preciso que o perito se mantenha constantemente atualizado. Esse entendimento ficou definido na lei da seguinte forma: parágrafo 3º, os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento
e a experiência dos peritos interessados. Novamente, pelo texto legal, quem é o responsável pela manutenção do cadastro de peritos é o próprio tribunal ao qual o juiz está vinculado. Portanto, cabe a ele realizar avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do seu cadastro. Entretanto, já tem muita gente por aí ganhando dinheiro com programas de formação continuada. Corrobora com esse entendimento que está expressamente exposto no parágrafo 2º do artigo 157 do CPC, que define: parágrafo 2º, será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Ou seja, de acordo com o texto legal, a vara ou secretaria do tribunal fará e manterá a lista de peritos. Esse procedimento é necessário para que se tenha uma distribuição equitativa dos trabalhos de acordo com a capacidade técnica de cada perito. Ora, da leitura da lei, se percebe que o perito deve ter cadastro na vara do tribunal ao qual o juiz está vinculado, e não algum site ou instituição de perícia ou associação com qualquer nome. O parágrafo 4º do artigo 156 define que, quando a nomeação for de algum órgão técnico ou científico, é preciso informar o juiz os dados de qualificação técnica dos profissionais que participarão da atividade, como forma de garantir que o trabalho está sendo feito por profissionais especializados no objeto da perícia. Nos termos do parágrafo 4º, para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos do artigo 148.467 do próprio CPC, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Por fim, sabemos que o Brasil é um país continental, profundamente marcado por desigualdades. Ora, nas regiões mais populosas, normalmente há um grande número de peritos para esclarecer tecnicamente as demandas levadas pela população ao Poder Judiciário. Entretanto, nas comarcas menores, não é tão simples achar um profissional que tenha ensino superior e que seja especializado no objeto da perícia. O que fazer então? O CPC já deu a solução, nos termos do parágrafo 5º do artigo 156, que leio. Parágrafo 5º. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor de conhecimento necessário à realização da perícia. Ora, pela leitura do texto da lei, já dá para perceber que nas regiões onde não exista um número muito grande de profissionais à disposição do judiciário, ou não exista cadastro de peritos, o juiz poderá escolher livremente o profissional que melhor lhe aprouver, desde que essa pessoa consiga comprovar que é detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Agora, que você já descobriu que também pode se tornar um perito judicial, e principalmente que pode ter nessa atividade profissional uma importante fonte de renda, além de ver a fundamentação legal para a atuação do perito, na próxima aula eu quero falar com você sobre as diferenças entre perícias judiciais e perícias extrajudiciais, e também a diferença de como deve ser a sua atuação quando você estiver atuando como perito e como deve ser a sua atuação como assistente técnico. Não esqueça de participar ativamente dessa aula, deixando sua pergunta ou até mesmo o seu comentário. A sua participação faz o conteúdo ficar mais interessante e amplia os limites do seu aprendizado. Até breve!